Esse momento vai ser um momento muito especial, onde nós vamos ter um talk. A gente vai conversar aqui acerca do papel do homem. Nós vamos apresentar um curso que nós, aqui da Lagoinha Orlando, ministramos ali no Gerações, no Ministério Gerações, que é um curso para homens, para você entender um pouco daquilo que nós, como Lagoinha, fazemos para poder capacitar o homem, amadurecer o homem, cuidar do homem, onde você pode se sentir cuidado e ter o senso de pertencimento, amém? Em breve você vai conhecer cada vez mais. Você que é novo aqui, a gente tem o Máximos Day. O Máximos Day é um dia de entretenimento, um dia de palavra, um dia de testosterona que a gente separa para homem, onde tem comida de macho. O que é comida de macho, gente? Churrasco. É isso aí. Outro dia eu falei isso, a mulher falou, mas eu gosto de churrasco também. Nós também vamos ter mais cultos. Nossos cultos vão ser constantes, amém? Amém? Porque você que não me conhece, eu me chamo David Borges, sou pastor aqui do Máximo, Ministério de Homens, da Lagoinha Orlando Church, e também sou pastor, ali na Lagoinha Melbourne. Fica ali a 1h15 de distância, mas se você quiser ir lá conhecer também, será um prazer te receber lá. E a gente vai estar apresentando aqui duas pessoas também que vão ser referenciais aqui para você que é homem, onde você vai poder conversar com eles, se aconselhar, e eles vão te direcionar aqui. Ah, pastor, você está lá em Melbourne, você está pastoreando aqui também? Sim, mas a gente não faz igreja sozinhos, amém? Então, se você queima no coração em cuidar de homens, em dar aula para homens, e se capacitar nessa área de masculinidade, do papel do homem, você vai poder procurar esses homens que eu vou apresentar aqui, e você, em nome de Jesus, vai fluir nesse chamado, que é um chamado tão importante para a gente, para a nossa sociedade, para a nossa igreja, amém? Mas nesse momento, antes de apresentar eles, eu quero chamar para participar do nosso talk, ele que vai estar aqui hoje ministrando a palavra no nosso talk com a gente, e também no domingo ele vai estar aqui, um cara que muitos já seguem, muitos já viram os vídeos dele. Ele é especialista em restauração de casamento, fala sobre o papel feminino, o papel masculino. Rafael Neri, receba ele com muito carinho. Nosso querido pastor, seja bem-vindo. Obrigado. E também eu quero apresentar para você, talvez você já conheça, talvez você já fez o curso com ele, e talvez você ainda não conheça ele, mas vai conhecer agora, também vai participar do nosso talk aqui, nosso querido Márcio Proença. Receba com muito carinho também. Bom demais, bom demais. Eu queria, primeiramente, que eles se apresentassem, o Márcio principalmente, porque ele faz parte aqui da igreja, do Ministério de Gerações, ele vai apresentar o trabalho que ele já tem feito aqui com os homens, e o pastor Rafael Neri, talvez você já conheça aí, ele, mas sempre vale a pena conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Vou começar com você, pastor, fala pra gente aí, quem é o Rafael Neri, qual é o trabalho que você tem feito, quais são os testemunhos que você tem tido aí. Cara, é uma honra estar aqui com pessoas tão especiais, nesse ministério tão abençoado por Deus. Eu sou pastor, eu sou terapeuta de casais, eu fui oficial do Exército Brasileiro, não sei se você sabe, durante 6 anos eu fui tenente de infantaria. Em 2015 abdiquei do meu cargo nas Forças Armadas, tivemos uma direção clara do Senhor, eu e minha esposa saímos do lugar e passamos a nos dedicar de forma integral ao ministério. Então vamos para quase uma década aí, cuidando de famílias, cuidando de casais, tanto do ponto de vista pastoral, comunitário, teológico, e também enfrento um outro lado, ajudo no outro lado, terapêutico, profissional. Tem sido muito legal participar desse processo ao longo dos anos e perceber o agir de Deus nas famílias, apesar do bombardeio, apesar da luta, as famílias têm sido tão atacadas, mas o Senhor tem nos dado o privilégio de cooperar com o que Ele está fazendo nos lares. Tem sido muito bom. Glória a Deus. Fala aí, Márcio, se apresenta um pouquinho para a gente. Boa noite para todos, tudo bem? Bom, pessoal, como o pastor disse, meu nome é Márcio Proença, eu estou aqui na Lagoinha desde 2019,
E hoje a gente está servindo já praticamente 2 anos nos Gerações, onde nós cuidamos, né, direcionamos, ensinamos os homens, né? Se você ainda não fez um curso dos homens, a gente está aí para poder caminhar junto com vocês, para poder carregar junto com vocês aí as dificuldades, os problemas do dia a dia da América. Então conte conosco, beleza? Amém, glória a Deus. Eu queria começar com uma pergunta para o pastor Rafael. Eu vejo que você foca, é algo que trouxe muita visibilidade em seus vídeos, sobre o papel do homem. É algo que tem se perdido hoje em dia, né? Fala para a gente qual a importância de nós entendermos, de nós como homens, entendermos esse papel dentro dos relacionamentos. Total, cara. O Satanás sabe disso. Desde o primeiro casamento que houve na face da terra, ele tentou perverter os papéis. Não foi à toa que ele chegou primeiro para Eva, para que essa liderança do homem fosse mitigada, fosse dissolvida, os papéis fossem misturados. E essa luta contra o masculino bíblico, a masculinidade sarada, ela acontece há milênios, séculos, mas especificamente depois da revolução sexual, isso tomou uma proporção gigantesca. E nós vivemos num mundo que realmente luta contra a masculinidade bíblica. Se você for um homem bíblico, você vai ser automaticamente inimigo do mundo, você vai ser bombardeado. O sistema vai fazer com que você peça perdão, vai tentar fazer com que você se sinta envergonhado e peça perdão por ser homem. Isso porque Satanás sabe da importância da figura masculina, do papel do homem dentro do lar. Se o homem se posiciona dentro de casa, se ele entende essa liderança inescapável, né? Quem falava isso eram os puritanos, eles chamavam de o homem federal, né? Essa ideia de que o homem, quando ele conhece o seu papel, as credenciais que ele tem no reino, como o céu fala com o homem, como o céu se abre para a figura masculina, acontece um desdobramento que é impossível segurar, né? Eu percebo isso no meu trabalho terapêutico. Quando o homem está envolvido na restauração conjugal, estatisticamente é muito mais fácil. Quando a mulher está lutando sozinha, o trabalho é muito mais difícil, muito mais longo, muito mais complexo. No momento em que o homem se posiciona como ele deveria se posicionar, como Cristo, não aquele masculino estereotipado, meio que se vendem por aí, né? Um homem zarrão fumando um charuto, né? Cheio de músculos. Não tem nada a ver, mas quando ele se posiciona como Jesus, cara, muda tudo de figura. É impressionante como o homem, quando cumpre o seu papel, a família vai para frente, a liderança flui, porque Deus o chamou para isso. E mesmo sem ele entender esse papel, né, porque muitos homens lá fora não entendem o papel dele como nós que estamos aqui sendo ministrados entendemos. Eu vi que você deu você falou sobre a pesquisa de George Barna em uma das suas pregações, e é algo que eu sempre falo também. O homem, mesmo sem estar dentro do ambiente eclesiástico, da igreja, sem ser ministrado, ele já é líder na sua casa. Ele já é líder. Quando ele sabe sobre esse papel, isso potencializa ainda mais a liderança dele. George Barna, daqui dos Estados Unidos, ele ficou bem famoso por causa de uma pesquisa que diz que se uma criança se converte e se envolve na igreja, a chance de toda a família se converter é de 3%. Agora, se uma mulher se converte, se envolve na igreja, se compromete, a chance de toda a família se converter e se comprometer é de 17%. Mas se um homem se converte, se envolve na igreja, se compromete, a chance de toda a família dele se converter e se comprometer é de 93%. Porque o homem, ele é líder, independente se ele leu a Bíblia e sabe que ele é o cabeça do relacionamento ou não. Ele já é líder e exerce essa liderança lá fora. Então nós precisamos investir nos homens, nós precisamos falar para os homens, nós precisamos evangelizar os homens, porque vocês que estão aqui, por trás de vocês tem uma multidão, por trás de vocês no mínimo tem a sua família, você é um líder, e a igreja é formada por famílias, a sociedade é formada por famílias, e nós temos a oportunidade, né, Márcio, de clarificar esse papel, essa identidade do homem no curso, mas muitos homens chegam no curso falando assim, o que eu vou aprender aqui? O que eu vou aprender aqui? Muitos homens chegam lá
com dúvida sobre isso. Esse é o papel do curso para homens? Sim, com certeza. Pegando, né, o gancho aqui do que foi falado já, né, imagina você pegar todo esse potencial que o homem já foi feito, já foi criado para ser, e você potencializar o homem com as verdades bíblicas, com as verdades do reino, né, para você trazer realmente para a vida dele, para ele poder entender e ser empoderado daquilo que já está disponível para ele através da palavra de Deus. Então você imagina você poder ministrar, para você ensinar, para você trazer essas realidades, né? E isso é transformador realmente, né? Porque nós podemos ver na vida dos homens, temos alguns homens aqui que já fizeram o curso conosco, e a gente pode ver a transformação na sua casa, no seu lar, no seu relacionamento com a esposa, no seu relacionamento com os filhos, porque a nossa ideia é justamente essa, trazer para os homens essas realidades, né? Todas elas que foram faladas dentro da palavra de Deus, né? Tudo aquilo que está disponível para você viver como homem, como pai, como marido, como filho, e tantas outras coisas que a gente vai tratar dentro do curso. E isso é muito interessante, porque a gente estuda para muita coisa, né? A gente estuda para médico, para advogado, para engenheiro, a gente estuda para um monte de profissões, mas dificilmente a gente estuda acerca da masculinidade, acerca de como ser um bom esposo, um bom pai, e a igreja está aqui para isso, amém? Talvez se não fosse aqui, você não estaria ouvindo sobre isso em nenhum outro lugar. E eu queria perguntar ao pastor Rafael, você que focou, né, nessa questão de casamento, é verdade que, assim, na prática, né, existe uma pesquisa que fala que são as 3 áreas que mais têm dificuldade nos relacionamentos: comunicação, dinheiro e sexo. É verdade isso? Traz um pouquinho disso da sua experiência como terapeuta, como pastor para a gente. Totalmente, né? Eu diria que toda crise conjugal envolve um problema de diálogo, de comunicação. É como se o diálogo, a comunicação, fosse uma espécie de coluna vertebral que passa por todas as outras áreas. Então, se você tem um problema no casamento, isso envolve comunicação e diálogo. Agora, esses 2 aspectos que você mencionou, os outros 2, são os maiores preditores de divórcio, né? Quando um casal começa a ter problemas na vida amorosa, na vida erótica, isso é um péssimo sinal, e também na vida financeira. Em primeiro lugar, o sexo, né? Tem um pastor lá no Brasil chamado, você deve conhecer o pastor Cote. Ele tem uma frase interessante, ele fala assim: quando um casal está com problemas, né, quando há pedras no casamento, geralmente as pedras estão debaixo do colchão, né? E é verdade, cara, a grande maioria dos divórcios tem a ver com uma péssima vida sexual, ou porque o marido veio de uma escola muito pornográfica e acaba projetando aquilo que ele aprendeu lá atrás, o que ele consumiu lá atrás, e ele tem uma expectativa de que a esposa supra, né, essas expectativas pornográficas que ele aprendeu com o pecado, com o passado depravado, ou porque a mulher não tem repertório, não se dedica a cuidar do seu marido, ela entende aquilo como um peso, como um fardo. No final das contas, os 2 não se ajudam. E o lance do desentendimento financeiro também é muito verdade, e é tão interessante notar que não só em países subdesenvolvidos isso é real, mas principalmente em países desenvolvidos. Porque se você vai na Noruega, na Dinamarca, no norte europeu, países com maior índice de desenvolvimento humano, os divórcios também acontecem por causa de dinheiro. Aí você me pergunta assim, por que, Rafa? É fácil de entender. Eles não têm dívidas, eles não estão passando por problemas para comprar o básico, mas cada um construiu uma vida financeira separadamente. É o meu dinheiro, é a minha conta, é o meu patrimônio, é o meu network profissional. E aí quando vem uma briga grave, uma crise profunda, eles olham, a mulher diz: poxa, eu tenho minha vida, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha independência, ele também tem, vai cada um para um lado. Eles já eram divorciados financeiramente. Você falou tudo, as finanças eram divorciadas, a vida do casal, eles estavam morando dentro da casa por uma questão de comodidade, mas já estavam separados na prática. Quando o problema vem, isso só é homologado por uma decisão final. Márcio, o curso para homens, que é o que você ministra, porque existem vários outros cursos dentro do Gerações, o Bem Casados, principalmente que envolve o homem também, o de finanças. O curso para homens não é só para quem é casado, é para solteiro, é para viúvo, é para divorciado. A realidade que você falou agora. Porém, assim, nas últimas turmas que nós tivemos, nós já conseguimos trazer alguns jovens do Legacy, né?
Nós estamos terminando agora essa semana, a próxima semana, inclusive, ele falou do pastor Cote, ele vai estar aqui na segunda-feira. Vou aproveitar e fazer um convite para vocês, vai ser a formatura dos Gerações, onde nós vamos formar os cursos dos homens, mulheres, casais, finanças, tantas outras coisas que foram faladas aqui, todas elas são ministradas nesses cursos que nós temos dos Gerações. Então, voltando à questão da questão da idade, né, realmente era uma dificuldade que nós tínhamos no começo, mas hoje já foi quebrada, né? Hoje nós temos turmas bem mescladas, e nós vamos começar turmas agora no próximo semestre com jovens, né, ligados ao Legacy, que é o Ministério dos Jovens, né, para quem não conhece. Então, nós estamos conseguindo romper isso daí, porque a questão de aprender sobre ser homem, né, sobre ser um homem segundo o coração de Deus, é para todo homem, não é só para o homem, né, que já passou por mais coisas, já teve mais vivência, já passou por mais dificuldade, como o pastor David às vezes chega quebrado para a gente, né? Muitos realmente chegam quebrados, mas graças a Deus o Senhor tem restaurado muitas vidas através dos cursos dos homens. David, okay? se você me permite, o Márcio também, enquanto vocês falavam, eu preciso reforçar o que vocês dois disseram, porque a minha percepção como terapeuta e como pastor é o seguinte: existe um grave problema de formação. Os homens são jogados no casamento sem conhecer absolutamente nada dos deveres conjugais. E quando eu trato com terapia, eu percebo isso fora da igreja, no meu trabalho pastoral, eu percebo isso dentro da igreja. Então eu queria só falar, se você me permite, cara, vocês não têm ideia da preciosidade que vocês têm aqui. Participe, cara, quando tiver culto do Máximos, quando você tiver uma oportunidade de fazer um curso como esse, você não faz ideia do privilégio que você tem. Se envolva com a vida da igreja, se envolva com outros homens, uma comunidade de fé, onde você tem homens para modelar, anciãos com os quais você possa aprender como ele trata a sua esposa, como ele cria seus filhos. Isso é muito precioso. O mundo está carente disso, cara. Sim. E algo que eu sempre digo, né? Antes de ser pai, a gente precisa aprender a ser marido. Antes de ser marido, a gente precisa aprender a ser homem. Porque tem muita gente que aprendeu a ser pai, mas não aprendeu a ser homem. Então perde o casamento por causa dos filhos, fica com os filhos e perde o casamento. Tem muita gente que aprendeu a ser marido, mas não aprendeu a ser pai. Então abandona os filhos e valoriza mais só a esposa. Então é um trilho que nós devemos aprender, né? O ser homem está intrínseco maturidade. Menino, homem, marido e pai. E nós podemos aprender isso nos Gerações. E o Márcio, ele está aí. E, Márcio, eu ministrei o curso de Gerações, tive a oportunidade de estar à frente, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou à frente dos homens. E eu tive uma experiência muito legal dentro do curso, com homens mais novos, aprendendo com a experiência dos homens mais velhos. Isso é uma realidade, isso acontece, existe esse aprendizado inato ali nos relacionamentos durante a ministração do curso? Sim, claro, total, né? Porque, como você disse, né, nós temos faixa etária diferente, né, de homens fazendo o curso, e essa troca de experiências, ela é constante dentro da aula, né? Porque ali é um local onde você tem a liberdade, né, para poder abrir, para poder se derramar, né? E ali você acaba aprendendo muito com quem... E a gente aprende com todo mundo, né? Até mesmo com os mais novos também a gente aprende, né? Porque é uma geração nova, mas com ideias diferentes, com uma vida diferente, que já vem com uma bagagem também. Mas então a gente consegue sim trocar experiências, tanto dos mais velhos, dos mais novos, e realmente conseguimos trazer o crescimento aí para todo mundo. Isso é muito válido, né? Eu quero que em 30 segundos, né, vocês, como homens que estão à frente, que são líderes, que falam para outros homens, que vocês deem um conselho para quem está aqui, para quem está em casa, se vocês puderem resumir em 30 segundos um conselho, começando com você, Márcio, terminando com o pastor Rafa. Invista na sua vida como homem de Deus, né? Busque a Deus, né? Invista realmente, né, no seu papel de marido, de sacerdote, de provedor, porque realmente a sua vida vai ser mudada e transformada, sua família, suas gerações vão ser afetadas. Invista. Amém. Meu conselho para os homens é que você deveria muito se esforçar para que você liderasse o envolvimento da sua família com a igreja local.
Porque se você está envolvido com a igreja local, você tem prestação de contas, você tem discipulado, você está servindo. Se a sua esposa se envolve, ela tem mulheres com as quais ela vai compartilhar dificuldades. Vocês têm terceiros com os quais vocês podem contar. Você não faz ideia do quanto isso pode evitar problemas lá na frente. Eu nunca vi um casal dar certo, um casal de sucesso, que vive a vida de casados isoladamente, sem se envolver com o corpo de Cristo. Sempre dá muito errado quando você negligencia esse sacerdócio relacionado à vida comunitária. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor pela vida desses homens. Glória a Deus. Eu queria que o pastor Rafa ficasse aqui. Márcio, vem aqui. Márcio, vem aqui também, por gentileza. A gente vai ter uma dobradinha de Márcios. Ó, as inscrições para o curso de homens, né? Todos os cursos estão abertos. Isso aí. Para os gerações. Próximo semestre agora, todas as turmas começam no final de agosto. Então, você já pode acessar o link da igreja e lá vão ter todos os cursos, inclusive de homens. Então, já vai fazendo a sua inscrição. É isso aí, glória a Deus. Eu quero apresentar para você os dois Márcios, o Márcio Proença e o Márcio Azevedo. O Márcio, ele já estava com um trabalho de homens muito forte na Lagoinha Niterói. Ele chegou, tem se envolvido também no Ministério Gerações, dando curso, está junto com os homens. E o Ministério Máximos, ele sempre caminha na visão da Lagoinha. E a visão da Lagoinha é cuidar de homens, é capacitar homens, é estar onde os homens estão. Então, você que quer se voluntariar no Máximos, você que quer estar por dentro do nosso grupo do WhatsApp, por dentro dos nossos eventos, se você quer fazer os cursos do Gerações, se você quer se envolver na igreja em alguma área que você sabe que é o seu chamado, que você flui, se você quer aprender, procure esses homens. Eu estou como pastor lá na Lagoinha Melbourne Church, mas a gente está aqui sempre, é perto, mas você vai ter referências aqui. Nós precisamos caminhar mais juntos, homens abençoando homens, homens investindo em homens, homens cuidando de homens, homens motivando homens. Então você que quer fazer parte disso, cada vez mais, esses homens estão na igreja, no seu chamado e a capacitação que você vai ter para ser um homem cada vez melhor, modelando Jesus, que Jesus é o nosso modelo, amém? Amém, Senhor. A Tua palavra nos ensina sobre a importância dos homens para uma igreja local. E eu creio, Senhor, que nesta igreja, Lagoinha Orlando, o Senhor está nos chamando para um novo tempo, onde os homens irão se envolver de uma forma cada vez mais profunda, no ensino, no partir do pão, na comunhão, nas orações. E nessa noite nós queremos, como igreja, abençoar os Márcios. Nós queremos declarar que o favor de Deus está sobre eles, que eles estão agindo e servindo debaixo da plenitude da Tua bênção e do amém da igreja, do corpo de Cristo. Nós te agradecemos pela vida dos dois, nós declaramos o Teu favor, a Tua autoridade, a Tua unção sobre a vida deles, que eles tenham criatividade do alto, ideias do Senhor, e que eles sejam conduzidos pelo Espírito como o vento, para fazer o que está na Tua vontade, no Teu coração, e que o Senhor escancare as portas, envie provisão, envie ajuda, envie trabalhadores, para somarem com eles. Nós oramos, Senhor, para que um tempo de muitos e muitos homens, saindo da zona de conforto, venha sobre essa comunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe. Vamos para cima, vamos juntos. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp do Máximos, se você ainda não tem o meu número, se você ainda não tem o número deles, lá você vai ter disponível os nossos números. Entre em contato com a gente, saiba mais, se envolva. Deixa eu te dizer, quem não se envolve não se desenvolve. Você precisa se envolver, principalmente você como homem.